carros elétricos estão bombando e eu sei que você está se perguntando, será que vale a pena? Será que está na hora de eu ter um veículo elétrico? Bom, vamos bater um papo aqui bem rapidinho. Primeiro que se você for ver na internet aí vídeos que mostram a diferença entre motores a combustão e elétricos, você vai ver que o motor a combustão ele está totalmente obsoleto, cara. Tanto pela simplicidade do motor elétrico, quanto pela sua eficiência energética. Enquanto você tem, por exemplo, um motor a combustão com uma eficiência de toda a energia que você produz, você utiliza 20% dessa energia, no motor elétrico você utiliza até 90%. Isso é uma diferença brutal. Mas vamos lá, algumas coisas precisam ser ditas. Algumas desvantagens de você ter atualmente um veículo elétrico. Primeiro, valor do veículo. Hoje, para você comprar um elétrico pequenininho, você vai gastar aí a partir de 150 mil reais, né? Nem todo mundo tem essa grana, tá bom? Segundo, infraestrutura. Se você precisa fazer uma viagem mais longa, você precisa organizar a sua viagem, né? Você precisa se estruturar para saber se você tem eletropostos disponíveis no meio do caminho, né? Hoje em dia a gente não tem estrutura ainda, pô, cada posto que você vai tem uma central de recarregamento, tá bom? E terceiro, cara, se você tiver essa estrutura, o tempo para recarga, que demora aí a partir de 1 hora para você fazer uma recarga completa no carro, dependendo do veículo, tá bom? Claro que quanto mais benefício o veículo trouxer, a recarga rápida, a maior autonomia, mais caro ele deve ser porque a bateria tem um custo de produção muito alto, tá bom? Dito isso, o que eu tenho para falar para você? Se você mora numa cidade e você só anda dentro da cidade, só perímetro urbano, né, vai e volta para o trabalho, as distâncias são curtas, o carro elétrico pode ser uma boa solução para você, tá bom? Você vai gastar menos com o quilômetro rodado, vai ter muito menos manutenção, apesar que futuramente eu acho que esse negócio da manutenção aí, sei lá, que o pessoal vai inventar atualização para tu não ficar com um carro obsoleto, você vai gastar um dinheiro na montadora, cara, não tem como. Ninguém, pô, não existe almoço grátis, né não? Mas eu acho que você vai ter muito menos manutenção e muito menos problemas do que você teria num carro a combustão, tá? Então, se você mora na cidade, está com esse dinheiro aí, pô, o elétrico vale a pena para você. Você consegue se organizar para carregar o seu carro? Vale a pena para você. Agora, o que eu acho, a gente já conversou sobre isso num podcast que a gente fez, tá? O que eu acho que de fato vai ser a nossa realidade no curto prazo? Motores híbridos. E por que eu falo isso? Porque num carro de motor híbrido, por exemplo, você tem o motor a combustão e o motor elétrico. Você não fica dependente do motor elétrico. Dependendo do carro não, na verdade todos os híbridos, você não fica dependente de carregar aquele motor elétrico para poder andar. E eu vou te explicar o seguinte, existem 3 tipos de híbridos. O híbrido leve, onde o motor elétrico dele serve somente para auxiliar o motor a combustão. Ele não traciona o carro, não tira o carro do lugar, é só para auxiliar com alguns componentes elétricos. Esse é o híbrido leve, aí tem o Kia Stonic, por exemplo, é um híbrido leve. A gente tem o híbrido full, Corolla, na verdade, um grande exemplo, né? A gente tinha o Prius, agora o exemplo é o Corolla. O híbrido full é o seguinte, você tem um motor a combustão, um motor elétrico, enquanto você está rodando a combustão, ele vai com o movimento do carro, as frenagens, recarregando a bateria. E aí quando você está saindo com o carro, está em velocidade bem baixinha assim, ele utiliza o motor elétrico. E quando você vai e acelera mais, precisa de mais potência, ele aciona o motor a combustão, tá bom? E o híbrido plug-in, cara, e esse daí para mim é um dos melhores. Por que o híbrido plug-in é um dos melhores? Você tem uma bateria maior, você tem maior autonomia, e o híbrido plug-in é aquele que você pode carregar na tomada. Você enche lá a bateria, e aí você pode rodar até uns 50, 60 km só com motor elétrico. Você tem a opção lá de rodar só com motor elétrico. E aí, mais uma vez, se você anda muito em cidade, assim, no meio de semana, quer rodar só com motor elétrico, cara, você economiza bastante. Precisou viajar? Não tem problema, cara. Acabou a bateria no meio do caminho, vai acionar o motor a combustão, você procura um posto lá, abastece. E esse teu motor a combustão, assim como no híbrido full, ele vai recarregando a bateria no híbrido plug-in também. E aí você passa a poder andar com o motor elétrico de novo. Te atende na cidade, está com grana, pode se programar para recarregar num shopping, alguma coisa, vai lá, motor elétrico, show, vai gostar bastante. Agora, se você quer fazer a transição aos pouquinhos, vai no híbrido plug-in, porque atualmente é uma das melhores opções, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa compartilhar, me segue aqui no meu Instagram, tá bom? E segue a Prêmio Automotivo também, cara. Você vai conhecer um pouquinho lá do nosso dia a dia. A gente trabalha só com motor a combustão atualmente, tá? Mas esse jogo aí tá virando. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo.